eu vou falar em relação ao grupo 1, que era por que fototeca e que tipos de documentos queremos preservar. A gente achou que o Márcio Tavares se expressou muito bem no que se relaciona à compreensão de fotografia, como um registro, né, um documento da história e da memória, né, do país, com as suas especificidades, e que, claro, hoje em dia, como foi falado, né, 4 bilhões de pessoas possuem celular, ou seja, é uma das linguagens mais veiculadas a nível pessoal, diretamente. Então, ela ocupa todo um espaço hoje na sociedade contemporânea. Então, por isso a importância da criação, de fato, dessa fototeca nacional, a partir de uma primeira comissão, com a participação de membros da rede, também desse grupo, que ficou trabalhando 1 ano para realizar esse seminário. Nesse sentido, é fundamental uma política nacional de preservação, que claro que o grupo do Caio vai falar mais detalhadamente, mas então, associado a isso, nós pensamos, né, estávamos refletindo sobre a questão se seria o caso de ser uma fundação ou de uma autarquia, e que então um dos passos iniciais, básico, é a criação de um estatuto, não é? Porque é o estatuto que vai, na verdade, apresentar as metas e a missão dessa fototeca, e que, mesmo tendo um corpo físico, espacial, vamos dizer, mesmo que seja em Brasília, a ideia é de uma rede, efetivamente, e que então se desdobra por diferentes localidades, a nível estadual, municipal, ainda que seja associado com instituições já existentes. Então, a gente pensou nessa questão de fundação autarquia pela possibilidade de ser um órgão de direito público, né, que muitas vezes até existe a figura da sociedade de amigos, e que é um mecanismo que pode, então, justamente levantar recursos, né, inclusive com empresas, né, não só depender de verbas do governo federal. Então, justamente essa questão associada à caracterização, né, se é fundação ou autarquia, então isso está diretamente ligado à ideia de uma dotação orçamentária, então de ter mais de uma forma de captação de recursos, o que é fundamental para existir um órgão desse tipo. Também é muito importante, depois de se criar um estatuto, né, e essa caracterização enquanto que tipo de instituição, a realização de um levantamento do quadro de fototecas no país, né, justamente para ver não só o número, mas a questão, né, a questão de quantidade, mas o perfil, as características dessas fototecas que existem, então, espalhadas pelo país. E aí, associado justamente a isso, né, que tipos de documentos, né, quais documentos preservar, aí, claro, vai ser fundamental, né, criar uma comissão para estudar, né, isso, de especialistas, porque, é claro, como eu falei, não se guarda tudo, é impossível, mas que vai ter que ser criada uma política efetiva, quer dizer, com arquivistas, bibliotecários, fotógrafos, curadores, quer dizer, efetivamente do que guardar, né, que é relevante, e inclusive no sentido de que é uma ideia a ser debatida, discutida, se então iremos começar de fato pelo digital, partindo de uma produção contemporânea, para depois então se lidar, se mexer, se trabalhar com o analógico, que tem uma duração maior, né? Em termos temporais. Mais alguma coisa? Ok? Obrigada, obrigada. Ah, sim, esqueci outra parte importante.
que a gente também estava falando da importância, né, que essa fototeca, com seus desdobramentos, quer dizer, esse órgão federal, tenha um conselho gestor e também um conselho curador, tá? Bom, a nossa parte foi educação, então a gente foi para coisa bem prática mesmo. Então a gente pensou, primeiro o Isa falou do um site que chama DP Best Flow, que é um manual de conduta, né, de como, das práticas de acervo, assim, o básico do básico. Então, tinha alguém, esqueci o nome dela, Maria, que ficou, se propôs a traduzir para a gente formou um grupo no WhatsApp, olha, mais um, mas que com todos que todo mundo se interessa pelo mesmo tema. Então a gente achou produtivo, interessante, todo mundo ficou a fim de formar isso. E aí a gente pensou também numa rede de contatos para atribuir cada profissional que é apto a trabalhar com esses acervos, porque fica tão assim, parece que está falando chinês, né? Quando a gente pensa em como a gente vai começar a dar o primeiro passo para fazer, para organizar, olhar o acervo e falar, e agora? O que eu faço? Eu não tenho expertise, eu sei fotografar e não sei mais nada, né? Então, assim, é o básico do básico. Então, a gente quer linkar algumas pessoas falaram sobre cursos que tem online, que a gente pode ver, coisa do MEC, outra coisa do IEB, né? Que você, né? Como se chama? A Samara fez um curso interessante de adaptar a linguagem para cada lugar. Imagina um acervo lá do Piauí, com um acervo do Mato Grosso, com cada especificidade, né, de cada lugar. Então, a gente achou interessante ter essa rede de cursos que sejam fáceis da gente colocar lá e falar, olha, quem está interessada nisso, corre aqui, faz aqui, sabe? Então é isso, é a rede de contatos, né? Descobrir quem são os profissionais que podem trabalhar com isso, a tradução dessa cartilha, a cartilha mesmo, para alfabetizar os fotógrafos e as pessoas que trabalham com acervo, e a formação e conservação. Os cursos, né? E além de tudo, os cursos e os links dos cursos que as pessoas possam fazer e se ficarem mais íntimas de começar a dar o primeiro passo para formar esses acervo no pequenininho, né? Cada um com o seu, e depois uma grande rede se formatar. É isso. Boa noite. Nós falamos, o grupo é o 3, né? O terceiro, que é sobre manutenção e sustentabilidade dos arquivos. Então, nós conversamos sobre o que foi falado aqui ontem na mesa, que a manutenção dos arquivos é carésima. É impossível individualmente o fotógrafo organizar seus arquivos, né? E quanto maior o seu acervo, mais caro vai ficar. Então, foi em cima disso que nós fizemos as 3 propostas. A primeira é a sustentação financeira por meio de editais emergenciais para a organização dos arquivos pessoais. É uma proposta que sejam criados editais para isso. Segundo, é oferecimento de cursos de normas técnicas de formação, digitalização, indexação e gerenciamento de arquivos digitais e analógicos, que acho que conversa com o que vocês falaram. E o terceiro é uma sugestão, que os trabalhos fotográficos de qualidade eles precisam ser revistos e selecionados, num primeiro momento, pelo próprio fotógrafo e, num segundo momento, por um curador especializado. É isso. Nem sempre... Isso, é verdade, verdade. É isso. Bom, boa noite de novo, pessoal. O nosso grupo é o grupo 4, que ficou responsável pelo debate, né, de propostas para a construção da Política Nacional de Fotografia. Na nossa metodologia, né, ficou combinado da gente elencar 3 propostas, mas as contribuições foram muitas e foram várias e foram excelentes, então
eu acho que nada mais justo do que compartilhar todas elas, que são 15. Então, a gente lê rapidinho para contemplar todas as contribuições, não deixar ninguém de fora e sermos mais democráticos possíveis, conforme, né, tem que ser, conforme precisa ser. Então, as propostas foram, e aí o grupo também me alerta, me ajuda se eu tiver esquecido de alguma coisa, tá? Mas a primeira, organizar os grupos de fotógrafos para a gente, né, se reunir, socializar informação e fazer com que a diversidade desses grupos também estejam presentes nessa construção. Organizar o GT Central, que vai pensar essa política nacional de fotografia, né? Realizar o mapeamento de locais físicos que podem servir de sede para a Fototeca Nacional, em São Paulo, no Rio ou em Brasília, né? Realizar o mapeamento dos acervos e arquivos, levantando as necessidades, desafios e instituições que já realizam esse tipo de trabalho com relação à memória e aos acervos fotográficos. Difundir a necessidade da preservação dos arquivos e dos acervos da fotografia no Brasil. Então, é uma proposta, inclusive, do Caio, que eu estou lembrando aqui, que trabalha na Cinemateca Nacional e que coloca essa necessidade de ampliarmos os processos de formação de consciência para que as pessoas compreendam a necessidade do direito à memória enquanto direito, né, direito da cidadania, né, faz parte do bojo da cidadania, né? Instituir o decreto, né, que formaliza o GT da Fototeca Nacional. Então, é um decreto que institui o sistema da Fototeca Nacional e tudo que está imbuído dentro desse sistema. Realizar, né, o projeto de lei para a construção da base legal da Política Nacional da Fotografia. Aqui eu coloquei servidores dedicados, servidores, né, que estejam dedicados para fotógrafos colocarem seus trabalhos nesses servidores e também realizar a organização de um acervo digital, garantir a legislação de direitos autorais para os fotógrafos que não têm mais acesso aos seus próprios acervos, né? Fotógrafos que trabalharam em empresas privadas, Lulu de Itaí foi citada como exemplo, enfim, garantir o direito autoral, né? Pensar em políticas públicas que garantam os direitos autorais dos fotógrafos que não possuem mais o acesso aos seus acervos. Organizar institucionalmente e tripartidamente, com financiamento através de fundo patrimonial, essa a da Fototeca Nacional. Pensar políticas para as fotografias institucionais, né, para que elas também sejam, cadê a Lian, né? Para que elas também sejam socializadas, né, dentro desse acervo digital, enfim, na plataforma, né, que for elaborada para, né, que vai servir como esse arquivo, né? Então, pensar também as fotografias institucionais, né, a sociabilização das fotografias institucionais nesses acervos. Incluir nos GTs, nos grupos de trabalho que vão, no grupo de trabalho central, né, que vai pensar e elaborar a Política Nacional para a Fotografia, incluir também os especialistas que trabalham diretamente no campo da fotografia e que não necessariamente são fotógrafos, mas, né, que estão nesse meio e que têm, né, grandes possibilidades também de contribuírem conosco diante dos acúmulos que possuem e das contribuições que podem dar. Toda a cadeia da preservação da fotografia, né, toda a cadeia que trabalha com os acervos, com a memória no país, certo? Garantir que os CELS façam uma reserva técnica, né, Cris? Os CELS, a proposta dos CELS. Tem o dinheiro está aí, o governo federal abriu mais um prazo, aí, claro, aí, a própria Mônica comentou, no DF também não quiseram, mas não é isso, é uma possibilidade, como quem já tem MIS, né? Por exemplo, uma coisa que eu ia comentar, o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, ele, dentro da Pequena África, está previsto um centro de pesquisa e catalogação de acervos da população negra e do próprio
projeto arqueológico do cais. Então, já é um lugar que a gente já pode fazer esse mapeamento. Então, é isso. Quem tem lugar, ótimo. Quem não tem, a gente ajuda a achar lugar. Que tem os Céus da Cultura, está vinculado ao Ministério da Cultura. E esse Céus teria somente uma fototeca, uma reserva técnica. Aí o Marcos Issa vai lá dar o curso, a Paula Sinquete vai lá dar o curso, que são pessoas que eu convivi fazendo isso. A pessoa vai lá, tem a reserva técnica, ensina, dá aula prática, entendeu? E é um lugar de livre acesso. Então, e o custo para começar uma política de esporte é muito menor do que a gente começar já com um prédio, com uma condição ideal. Perfeito. Não funciona assim esse país. Perfeito. Garantir que a construção do local onde vai funcionar a fototeca seja um local vivo, né, autossustentável, com programação permanente, com galerias disponíveis para exposições, e elaborar políticas públicas de incentivo à preservação de acervo físico e digital. São essas nossas 15 propostas. Tem alguma coisa para acrescentar, Mônica? Eu acho que a gente falou bem no comecinho, então talvez não tenha anotado, mas a gente também falou bastante enquanto a gente está debatendo, como é que a gente cria núcleos de debate regionais e territoriais. Então, o Caio, que foi da Fotoativa, né, a gente deu um exemplo, de repente, ter uma reunião lá na Fotoativa para contribuir. Então, Belém vai contribuir, a gente vai estar no Ceará, eu e a Lia, a gente pode se juntar lá e trazer as contribuições de outros lugares. Vamos sair do eixo Rio-São Paulo. Vamos somar. É uma coisa nacional, mas claro que com várias perspectivas de fototecas regionais, etc. e tal. Mas assim, como que a gente pode incluir nesse debate, nessa reflexão e construção, outras regiões? Era isso. Isso a gente falou bem no começo. Isso na verdade, está dentro da proposta da criação do GT Central, né? E a lógica é que o GT Central esteja, obviamente, composto pela diversidade regional que a gente tem, né, presente e constituída no país, né? Só não foi descrito com todas as palavras que a Mônica colocou, mas já foi dito aqui nas propostas que a gente mencionou, tá? Boa noite. Eu sou o Leandro, trabalho com conservação de fotografia e recebi, junto com a Olivia Tami, a Bolsa Funarte, né, Bolsa Solange Zúñiga, a última edição. E aí eu queria fazer um convite, né? A Olivia e eu, a gente está nesse projeto construindo um glossário de conservação de fotografia, né? E aí a gente tem uma consulta pública aberta para saber quais os instrumentos que as instituições utilizam para descrever seus acervos fotográficos, né? O nome dos formatos, a descrição de danos, né? de deteriorações desses materiais. E então eu queria só falar a conta de Instagram, né? Que a gente criou recentemente, e lá tem o link, né? para o formulário. Então, a conta do Instagram é glossário, aí sublinhado cons, sublinhado foto. Tá bem? Então, em breve a gente vai divulgar também o andamento dessa pesquisa, e aí o Instagram vai ser essa ferramenta de comunicação da gente. Então, a gente agradece aí pela participação de quem puder ajudar. Obrigado. Valeu. Valeu. Para terminar, finalmente, chamar Yara, Marcos, Rosa, Silvia, Valéria... Não, chega... Não, tem foto também. Caio, cadê o Caio? Ah, tá ali. Vamos aqui na frente só para fazer um final. A gente vai fazer esse agradecimento final, né? Vocês são resilientes. Olha, ainda o grupo tem quase 70% aqui ainda. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui contribuindo, que trabalho de formiguinha mesmo, cada um dá um pouquinho, dá o que tem, a gente vai juntando para fortalecer e ver se a gente um dia tenha realmente uma fototeca nacional de peso, preservando tantos arquivos preciosos que a gente tem por aí e que eu vejo muito se perdendo. Então, vamos ver se a gente para de perder tanta coisa. Obrigado. Não quero falar, não? Bom, pessoal, eu de verdade também
Queria agradecer muito a presença de todos vocês, desse público tão qualificado que acompanhou os debates nesses 3 dias e que, com todas as discussões que a gente fez, com todas as notícias boas que a gente também teve hoje, eu acho que estamos encerrando essa primeira etapa de maneira muito vitoriosa, apesar de todos os pesares, de todas as das construções desse processo, que quem está de fora não imagina o tanto que é trabalhoso, mas que a gente vê também que vale muito a pena, apesar de todas as dificuldades, e que é assim que se constrói democraticamente política pública. Então, eu queria agradecer de verdade, Cris, e todo mundo, cada um de vocês que está aqui hoje, né, e que contribuíram, né, sobremaneira para esse debate, para que tudo ocorresse da melhor maneira. E dizer também que esse, né, como eu já tinha dito antes, mas reforçando, é só um pontapé inicial e que, na verdade, o trabalho vai começar a partir de agora, né, porque vamos ter que arregaçar muito a manga pela frente para fazer acontecer, de fato, né, todos os compromissos que foram firmados aqui hoje. Né? Então, é isso. Esse é um novo começo para nós, para a fotografia brasileira, e essa também é uma grande vitória para todos nós que trabalhamos com a fotografia. Muito obrigado. Eu estou no grupo do Acervo, mas eu não acompanhei todo o debate da Fototeca. E, no final, fui convidada pela Rosa para participar aqui desse encontro. E eu fiquei muito feliz pelo encontro, parabéns a todos. Fiquei feliz pelos reencontros de amigos que eu não via há muito tempo e amigos que eu conhecia só por foto e que eu conheci agora. Então, parabéns, valeu, achei que foi ótimo, fantástico. Eu fico pensando que, nesse mundo tão distópico, a gente ter esse ponto de esperança de... Primeiro que a gente forma umas redes muito legais, encontra as pessoas, conhece, vê o que faz, né? Fala das angústias, mas eu acho que no mundo distópico ter esse momento de esperança de que a fotografia, que é tão deixada de lado, né? Possa ter uma fototeca, a gente possa ter encontros que, enfim, cursos e acervos recuperados. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse pequeno espaço. Então, rapidamente, eu sempre anoto para não esquecer, que eu fico com receio de esquecer alguma coisa. Primeiro, agradecer o Milar, o Ed Vigiani, que não puderam estar presentes aqui, mas que contribuíram imensamente em todas as discussões. Falar sobre como é importante... Na verdade, às vezes eu fico com essa dúvida. Eu falei, será que a gente é um grupo grande? Será que a gente é um grupo pequeno? Independente do nosso tamanho, a gente tem que estar unido, né? A gente tem que estar próximo. Então, os grupos que tiverem ARFOC, Rede... Acervo, Fotógrafos para a Democracia, pessoas independentes que não estão nesses grupos, porque a gente tem aqui pessoas de outras áreas. A gente tem esse grupo chamado Acervo e Mercado, então a gente gostaria de convidar todo mundo para entrar nesse grupo também. Então, entre em contato com a gente, manda mensagem naquele WhatsApp ou no contato aqui da gente, para vocês entrarem nesse grupo, né, chamado Acervo e Mercado. Pode procurar o Caio, que o Caio adiciona. De coração, assim, foi muito emocionante, porque eu, como eu falei, não esperava que o secretário falasse uma coisa dessa, e jogou agora, a gente achava que a gente ia pressionar, né, o pessoal dos deputados, agora nós estamos pressionados a dar uma resposta, né, com todas as áreas, independente da fotografia. Agora a bola está com a gente para levar essa bola para frente. Então, é o momento da gente se unir e fortalecer em todas as áreas, em todos os campos, todo mundo trabalhar bastante. Colocar a fotografia no lugar que ela merece no Brasil. Isso mesmo. Luísa, quer falar? Só a última coisa, rapidinho. No primeiro dia, alguém falou assim, pô, Marcos, está muito melhor do que eu imaginei que seria. Aí, assim, eu imaginei que a ideia desse encontro era lançar uma semente,
mas a semente já começou a germinar, então está muito melhor mesmo. Pedra agora. Não quer falar? Bom, gente, queria agradecer a todos vocês que ficaram esses 3 dias aqui com a gente, dando essa força. Eu acho que, bom, a gente conseguiu uma coisa que a gente não imaginava que ia ser tão fácil, né? Vamos ver daqui para frente, né? Pelo menos a gente tem um caminho a seguir, né? Eu acho que isso me deu assim muita felicidade, porque eu confesso para vocês que hoje de manhã eu acordei e falei, gente, será que esse seminário vai chegar em algum lugar? Será que a gente vai conseguir avançar um pouco, né, do que tudo que, né, depois de todos esses anos, da gente não ter Ministério da Cultura, de ter tido um governo como o do Bolsonaro que acabou com tudo, e agora realmente hoje eu percebi com o Márcio que a gente está num novo governo mesmo, né? Eu fui para Brasília para ver esse governo tomar conta, e hoje a gente se deu conta de que realmente a gente tem a faca e o queijo na mão. Eu acho que as coisas só andam se a gente pressionar, se a gente quiser, cada um de nós abre um espaço. Isso que é a coisa mais legal. A gente tem um poder que a gente não imagina, porque o Márcio me falou ali no canto, ele falou, Rosa, o que a gente precisa é que vocês digam o que vocês querem, porque nós temos dinheiro. Eu falei, gente, tem dinheiro? Ele falou, tem dinheiro para 5 anos. Tem dinheiro para 5 anos. E, inclusive, nós já mandamos dinheiro para os governos do Estado e para as cidades. Então, vocês cobrem, porque o dinheiro já está aí. Tem dinheiro para fotografia, tem dinheiro para vocês fazerem coisas. Então, é uma coisa assim que a gente tem que se agitar, a gente tem que sair, né, do isolamento, a gente tem que se juntar, né? E mais do que isso, eu acho que a classe fotográfica tem que se juntar, né? A gente não pode ficar brigando, a gente fala a mesma língua, todo mundo, e a gente, às vezes, por falta de comunicação, eu não sei, essa coisa do WhatsApp, eu acho que é um horror, porque às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra, né? Eu acho que a gente tem que ser unido, porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu agradeço muito vocês terem vindo hoje aqui, ontem, antes de ontem, e, gente, eu acho que nós estamos começando uma nova coisa aqui, né? Essa semente está germinando, né? Está ali a Mônica Maia, né? Não tá, nós todos aqui somos dos Fotógrafos da Democracia, somos da rede, né? Somos da Arfoc, né? Tem um monte de gente aqui mais, e todos os convidados que vieram, né? Eu agradeço muito. Boa noite para vocês. Bom, vamos para o par. Vamos apresentar o vídeo. 6 minutos para terminar. Faltou agradecer de coração também o Sesc. E o Massal, que editou os vídeos, e o Ed, que está doente com dengue, já falou. E o Sesc, que se não fosse o Sesc dar essa força que eles deram, a gente não estava aqui, né, gente? E outra coisa, mais de 110 fotógrafos mandaram fotos para esse vídeo que vai passar, gente de todo o Brasil. Fora os 34 fotógrafos que gravaram seus vídeos no celular, 30 segundos cada, e que mandaram os vídeos desses vídeos que abriram esses dias. É muito legal, porque a gente fez uma lista de 50 e 34 mandaram. Então, a gente, pô, legal que deu para fazer esses 3 vídeos de abertura. Então, somando, tem 150 fotógrafos do Brasil que estão participando aqui com a gente, que não estão aqui, mas estão nos vídeos.